Então, boa noite, né? Boa noite. Giovanni, né? Isso. Carla, seja bem-vinda, você também. Mais um Podzal aí, né? Queria agradecer por você estar aí. E eu queria começar o seguinte, eu queria começar com você falar um pouco do Amplas pra gente, né? Que a gente, por exemplo, eu particularmente não conhecia, né? Eu queria que você falasse um pouco o que é, como que faz o trabalho, né? Como é que as pessoas conhecem para ir lá conhecer, como é que a pessoa faz para ser associado. Se falasse um pouco aí, depois a gente vai fazer outras perguntas. Legal. Então, o AMPAS ele surgiu, né, com a demanda dos mães e pais, né, de crianças que estão no espectro autista, né? Então, surgiu com a demanda mais assim de buscar proteção, né, defesa, a luta pelo direito das crianças, elas ser escutadas, ser assistidas, ser vistas, né? Então, no início começou com 3, né, membros que foram as fundadoras, né, foi a Natália, a Jaqueline e a Juscelane. E depois foram vindo outras pessoas, passou a fazer parte eu, a Deise, depois como prestador de serviço a Carla também daí passou a prestar o serviço, mas ela nasceu desse caráter, de buscar frente na sociedade a conscientização, frente aos órgãos públicos, a luta, né, para manter o direito, para ser assistido, para ter os tratamentos. Aí depois de quase 1 ano e meio, né, que a instituição estava já funcionando nesse sentido de luta, foi quando a gente tivemos uma audiência pública, o promotor de justiça solicitou uma audiência pública, nós já tínhamos denunciado a falta de atendimento, principalmente na área da saúde, e foi quando a gente se propôs, então, a fazer parte da solução também, não só também de apontar o que não está acontecendo, de por que não estão prestando serviço, foi onde nós fundamos, daí mudamos a sede, que antes ela funcionava em uma sala, mais ou menos como aqui, uma salinha pequena, alugamos o local, e entramos junto com a prefeitura, que é para pedir o termo de fomento, que chama, que é pedir recurso público para executar a parte de tratamento. E daí foi onde a AMPAS passou de um outro estágio, que isso já tem a partir de setembro, né, que nós iniciamos. Que começou a partir de setembro, que daí nós começamos daí o atendimento mesmo às crianças, que era o que a gente reivindicava. As crianças não tinham o atendimento do poder público da forma como deveria ter. Né? Depois até a Carla pode explicar melhor, mas a criança que está no espectro autista, eu já escutei até, por exemplo, esse estudo médico, né? As pessoas perguntam, se a criança já tem um laudo, ela tem uma deficiência desde que nasceu, para que tem que renovar esse laudo? Para que vocês levam tanto de tratamento para isso? Ela já nasceu, não vai mudar, não vai perder esse laudo. Só que a gente começa a ver que não, tem melhoras, né? E é uma questão de dignidade da criança, ela precisa evoluir, né? Então foi onde nós começamos aí a prestar esse serviço que é para auxiliar essas crianças. Essa questão da educação, não na saúde na verdade, são iguais, tanto a saúde como a educação, eles são bem assistidos? A saúde, por exemplo, se apesar da prefeitura em si, a saúde. Olha, bem assistido, a gente temos que pensar bem. Tem o ideal e o que hoje nós temos, né? Tivemos muita evolução. Né? Porque eu vejo que eles estão investindo bastante, acho que é nas TDI, que são direcionados para esse público. Isso é uma lei, né, que permite que toda a criança tenha uma TDI. Tínhamos antes, hoje nós temos uma dificuldade, a prefeitura, né, até onde eu sei, eles estão em busca de uma solução, mas ainda não está sendo atendido de forma completa, né, como deveria. Não só a TDI, que é o atendimento que fica ali, né, junto com a criança. Né. Existe uma discussão bem importante, né, que não é só Sapezal, a gente está falando de Brasil, de modo geral. Né, que é o entendimento sobre o tipo de educação que cada pessoa com autismo precisa receber. Porque, né, o autismo ele tem os níveis de suporte, né? Nível 1, nível 2, nível 3, e hoje já se fala até nos Estados Unidos já se discute separar o autismo profundo, que é a forma mais grave do transtorno, para poder entender. E aí a gente precisa entender que tipo de assistência cada um desses níveis precisa. Então, quando a gente vai falar de educação, por exemplo, existe uma lei que garante que cada pessoa com autismo ela tem, né, o direito a ter uma pessoa, um profissional ali para dar suporte para ela, né? Para pensar em como seria o suporte ideal para ela. Porém, a gente tem uma realidade um pouco complexa de implementar isso. Porque se você pensar numa sala hoje que tem 30 estudantes, né? Numa metragem específica lá, com uma quantidade de cadeira, com um professor, auxiliar. Imagina você colocar 6 adultos ali dentro. Digamos, sei lá, tem 6 pessoas com deficiência ali dentro. Então, e será que todas
pessoas, elas precisam daquele tipo, daquele atendimento, daquele formato? Então, assim, hoje precisa se ampliar a discussão sobre escolas especializadas, sobre o tipo de educação que cada um daquele estudante com deficiência precisa e merece receber. Então, é uma discussão um pouco mais ampla. Complexo, onde entra o princípio da equidade do SUS, né? Exatamente. O princípio da equidade. E é uma ideia assim que hoje já se amadureceu, porque antes tinha essa ideia de quando se falava em autismo, em intervenção, era algo da educação. E a gente ficou alguns anos, né, trabalhando nisso, que não, gente, ó, nós temos que entender que tem parte que é da responsabilidade da saúde, parte que é responsabilidade da educação, mas parte da assistência social também é importante, mas isso tudo tem que trabalhar junto, né? Quando você pega mesmo em sala de aula, por exemplo, a gente só falou da TDI, de ter em sala de aula, e depois tem outro estágio, esse treinamento, que adianta colocar ela lá dentro, se ela não receber um treinamento, um suporte para saber como lidar com aquela criança, como que ela vai fazer as intervenções, porque isso é uma dificuldade até para nós pais. Depois que você começa a colocar nas terapias, você começa a entender que certas atitudes do teu filho, você tinha uma interpretação totalmente errada, né? Vou dar um exemplo simples. Meu menino, uma forma dele de se acalmar é deitar no chão. Então, quando ele está desregulado, a gente fala que está nervoso, ele deita, que é uma forma de acalmar. Isso para mim, no início, eu achava errado. Ele ia deitar, eu ficava puxando. Aí ficava aquela cena dele tentar deitar e eu ficava puxando. Não quer dizer que um outro vai se comportar assim igualzinho. Isso, pra cada um. Até que eu entendi, falei, não, quando ele tiver na situação, deixa, porque ele tá tentando buscar uma forma de se autorregular, entendeu? Acaba atrapalhando. Mas precisa de um conhecimento, né? Então, se colocar uma TDI na sala, provavelmente isso vai acontecer também se ela não tiver o treinamento. Mas aí a TDI ela vai ter esse ensinamento, né? Ela vai ter, sei lá, um curso para ter essas crianças, mas a professora também tem que ter? Com certeza. Sim, na verdade, no processo de formação continuada da educação, a gente precisa contemplar já isso, né? Na formação continuada. E aí pensar, o professor ele é responsável por programar o ensino daquele estudante. Então o PEI, o famoso PEI, que é tão discutido, ele é responsabilidade do professor. Porque é ele que está ensinando ali, é ele que programa como que todos os alunos ali vão aprender. E a parte das adaptações não, do suporte, aí seria da TDI, né? Que daí tem se discutido um pouco esse papel e a grade de formação dela, né? Mas ela dá esse suporte, mas quem é responsável por a aprendizagem daquele estudante é o professor, regente. É um assunto que vai longe, só estar assim aí, só porque aí o aluno vai terminar a aula dele e vai embora, e aí dentro do ônibus, se for pegar o ônibus. Sim, e aí sim, já é outra complexidade já. Precisa conhecer. Dias atrás, vamos falar do cenário ideal, né? Dias atrás eu estava assistindo um vídeo de uma família que mora num certo estado lá nos Estados Unidos, e aí ela estava explicando como é que funciona a educação lá. E aí quando o aluno chega, ele passa por uma avaliação, e nessa avaliação dentre os critérios que são recebem atenção é se ele pode ou não andar naquele ônibus comum que todas as crianças usam, né? Se ele não tem condições, se ele se coloca em risco, se ele pode, enfim, sofrer algum acidente ali, né? Se ele tem comportamento de risco, é contratado uma empresa para fazer o transporte individualizado dele, com um profissional capacitado, né? Aí eu fiquei olhando aí, cenário ideal, tá? Vamos pensar então na nossa realidade brasileira, o que a gente consegue fazer, né? Não, a gente tá falando de alguns estados também americanos, não quer dizer que todos os estados, porque é muito diferente um estado do outro, né? E a gente vai pensar no que a gente pode fazer aqui, né? Então, se, por exemplo, esse TDI fosse exclusivo para esses alunos, principalmente que se colocam em risco, se ele conseguisse participar de toda a vida do estudante, já ali desde o momento do ônibus até eu chegar, seria bom. Ensine questões trabalhistas, ensinem outras coisas aí, né? Mas precisa que queiram fazer, né? Então, isso já se vê um avanço, né? Porque por muito tempo tinha essa ideia de que se a criança tinha alguma deficiência neurológica, ela tinha que colocar numa escola especial, uma PAI. Então não frequentava a escola normal. Depois teve esse avanço, falou assim, não, essa criança precisa de inclusão, ela precisa estar com as outras crianças. É só assim que a sociedade vai entender o que é a necessidade daquela criança, ela vai conseguir fazer parte da sociedade em si. Aí trouxe essas crianças para participar do ensino normal, como qualquer outra criança. E daí vem esse desafio, porque nós não estamos falando de algo tão antigo, então tem ainda essa adaptação, né? Você ainda vê esses resquícios ainda de algumas pessoas se perguntar, mas tem a PAI, tem uma escola especial, por que está aí na escola daqui normal, né? Por que se tem lá? Aí tem que avaliar, depende de casas e casas, tem crianças, né, que às vezes não tem
realmente condições de ir por conta do grau da severidade, mas a maioria que você tem é essa, de que esteja incluído na sociedade, que vá na escola normal. E tudo isso aí, só a parte da educação que a gente falou. Se for ver na área da saúde, igual você falou, que não é o ideal ainda, já gera outra complexidade que também tem que ser vista. E aí, como é que assim, aqui em Sapezal tem médico que realmente que acompanha assim certinho, dá o diagnóstico precoce. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, é melhor tratar, não é isso? Isso. Hoje você já consegue ver risco e rastrear em bebês, né? Você consegue a partir de risco lá. 2 semanas, 15 dias, 20 dias de nascido, você já consegue perceber algumas questões ali, a literatura já traz recursos para isso, né? Principalmente quando tem irmão autista, quando prematuro extremo, quando é um bebê assim, né, que requer um cuidado especial. Você já pode mapear, né? Então, quanto antes, independente do diagnóstico, quanto antes você perceber a necessidade de intervir, é o ideal. A gente sabe que não é um cenário, né, real hoje, né? Você consegue através só de laudo, né? Só assim que você consegue assistência, né? Mas eu percebo assim, eu sou de Cuiabá, né? Tô aqui há algum tempo já e fico lá e cá e aquilo que eu percebo das cidades que eu acompanho, né? Sapezal, ela não está aquém, né? Eu não vejo como aquém. Eu vejo que as famílias, né, buscam bastante, as famílias são muito sensíveis às necessidades das crianças e de todos, né? Eu acho que as famílias não pensam só no filho delas, elas se organizam enquanto associação, elas pensam no filho dos outros também. Tem muito esse senso de comunidade, né? Então, isso alcança muitas coisas, né? E isso também mobiliza os profissionais para estarem em formação continuada. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você cobra enquanto família, o profissional já sabe que não pode entregar qualquer serviço. Né? Isso é fundamental para o tratamento, para o acompanhamento, porque a família precisa saber o que ela está comprando de uma maneira clara, para que aquele profissional também tenha as expectativas bem alinhadas, né, no sentido de entrega. Então, a gente está falando de médicos, profissionais de uma maneira geral, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, todos os profissionais. Eu acho que eu me coloco aí nesse grupo, a gente está crescendo nesse movimento aí de união e de relação com as famílias e de evolução também. Então, é claro que tem muitas coisas que seriam ideal, mas não é o real. Se pensando, por exemplo, em SUS, né? Não existe, não tem como você oferecer intervenção intensiva para todas as crianças que estão na fila do SUS. O Brasil inteiro já viu isso. O Brasil inteiro já viu isso. Tanto é que hoje o Ministério da Saúde recentemente publicou uma nota falando sobre o treino de pais para os casos de autismo. E aí eles já traduziram uma ferramenta, semana passada teve um treinamento no Rio Grande do Norte sobre isso, que é uma ferramenta que treina pais para estimular os filhos, para fazer todo esse trabalho. Por quê? A gente vai conseguir alcançar se a gente treinar pais. Se a gente ficar atendendo por 1 hora uma criança que precisa de 20 horas de atendimento, a gente não vai alcançar nunca. E aí a gente só vai atrasando a vida dessas crianças, dessas famílias. O professor não vai ter condições de trabalhar na escola. Aí o TDI não vai saber trabalhar mesmo, porque falta na saúde. Né? Então a saúde precisa encontrar, né, continuar trabalhando para encontrar essa forma de trabalhar com essas crianças, com essas necessidades, para a gente encontrar o que é possível. Né? A gente tem o cenário ideal? Tem, mas infelizmente uma pequena parcela da população que consegue pagar, que consegue ter acesso. Tá. Existe outro problema aí, acho que o Giovanni vai lembrar dessa questão aí, das TBIs que o município fez o concurso, daí não chamou e agora está terceirizando isso aí. Acho que tem um monte de pais que foi contra, e eu acho que é justamente nessa questão aí de dar continuidade, um atendimento assim, de qualidade. Eu acho que quando terceiriza fica mais ruim, né? Eu imagino assim. Isso eu posso falar que eu acho que desde que surgiu isso eu venho falando para todo mundo aqui em todas as reuniões. Terceirizar, fazer seletivo, a gente se assusta muito com uma condição, por exemplo. Hoje, como instituição, nós já conseguimos 2 treinamentos, tanto para pais quanto para TDIs, através de emendas de deputados.
E daí você veste isso, traz esse profissional para fazer o treinamento, para dar suporte para essas TDI, sabendo que daqui 2 anos no seletivo eles vão estar desligados, talvez não vão se religar. Não dá Aí continuidade. você coloca em contrato, tem a questão da precarização, será que vai ficar, não vai? O concurso, para mim, seria o melhor nesse caso. porque Nesse você caso consegue aí investir. Mas eu entendo a necessidade, a prefeitura alega, tem a questão da folha, peça da folha, mas assim, tem que pensar também que não pode deixar de fora isso, né? Se é um ensino continuado, se a pessoa tem que ter conhecimento, você vai investir em treinamento, você vai estar jogando de fora o dinheiro de outro lado, que você vai investir em um treinamento com uma pessoa que depois... Porque às vezes nem tem interesse, fica ali, vou ficar só Não, e até se ela quiser, às vezes não vai, porque se ela tem vontade, daqui 2 anos eu sei que vence meu contrato e se eu não passar no seletivo, como é que fica? Né? Mas você tinha comentado antes dessa parte do atendimento médico da saúde, é importante também colocar que no SUS ele tem uma problemática que é a questão da divisão da organizacional mesmo. Então, você pegar um médico hoje que fazer esse triagem, seria bom, ideal ser um médico, um pediatra, neurologista, né? Neuropediatra. Porém, isso é de média complexidade que a gente chama. É mais ou menos como na educação. A educação básica é responsabilidade do município, o ensino médio é do Estado, né? Do Estado do Mato Grosso, e faculdades, universidades é do governo federal. O SUS trabalha mais ou menos dessa forma. Então, a assistência básica, que é o postinho de saúde, as unidades, é o município. A média complexidade seria o neuropediatra, seria do Estado. A maioria dos municípios acabam comprando esse problema, digamos assim, né? Essa solução, melhor dizendo, do Estado. Ele acaba conveniando e trazendo o médico, né? Nós temos aqui no nosso município, acho que até veio aqui, no Dr. Jonathan. Ele é um médico, é um pediatra, ele fez a pós em neurologia, então ele atende bem essa demanda, né? E consegue atender certinho a demanda aqui de Sapezal, né? Isso, né? Que, se eu não me engano, uma semana que ele fica aqui, depois ele acha que vai para Cuiabá. Eu acho que agora ele está dessa forma, ele atende aqui quanto Cuiabá. Mas é uma realidade de poucos municípios, viu? Porque devido à demanda que vem aumentando, é difícil você encontrar. Nós que temos Unimed é impossível. Eu já tive problemas junto à operadora porque você tenta agendar e não consegue agendar uma consulta mesmo tendo um plano de saúde. E particular também é difícil conseguir, não é barato que se paga. Então, para o município conseguir trazer esse profissional, fica mais complexo ainda, né? Mas aqui ainda teve por um tempo e a gente consegue ainda levar. Mas falta isso, porque é importante colocar, porque o médico, o neurologista, ele vai ser aquele que vai organizar. Então, ele, através da avaliação, ele vai dar um direcionamento. Ó, você precisa de uma fono, precisa de um atendimento com um psicólogo através do ABA, a quantidade de horas que precisa ser feita essa intervenção, quantas vezes por semana, porque isso é complexo, né? Até nós temos na Ampla atendimento ABA, e quando a gente perguntou para a Carla, eu falei assim, quanto que é o tempo ideal? Ela falou, o ideal é difícil fazer, ela falou aqui, mas no mínimo 6 horas por semana. Você imagina, 6 horas por semana que a criança tem que ir. 6 por semana. Dá praticamente 1 hora por dia, de segunda até sábado, 1 hora por dia. Tem que Isso estar é lá. uma criança, né? Uma criança. Caramba, hoje nós estamos atendendo 65. Esse é o mínimo ainda, né? É o mínimo. Esse é o mínimo ainda. E uma criança que ainda não tem o diagnóstico certinho ainda, ele já pode frequentar mesmo assim? Como é que é lá na associação? Como é que funciona? Tem assim, se está em investigação, porque dependendo da idade ainda está em investigação, né? Se o médico já solicitar o início, porque até a Carla pode falar melhor, é importante também não criar essa imagem de a criança está no laudo, né, e às vezes fica preso no laudo. Sim. É importante entender que tem um desafio a ser superado ali. Então, se é ou não é autismo, ainda não sei, mas tem um desafio a ser superado. Então, vamos começar a trabalhar nisso, né? Então, às vezes é melhor já iniciar. Então, eu atendi uma criança esse dia para cortar o cabelo, aí a mãe dela, a mãe da criança, sentou a criança lá e ela falou, ó, eu só corto se for aqui, nessa pra ver aqui. Aí eu já olhei assim e falei, mas... Aí eu fiquei sem jeito para perguntar o que era lá, mas depois ela acabou falando. Eu falei, mas você já tá tratando, tá com consulta? Não, o doutor Jonathan já tá atendendo ele já. Acho que tinha uns 3 anos, o cara ali, ele não parava. Aí acho que eu passei 2 horas para cortar o cabelo dele. Fiz o atendimento, vocês fazem 1 hora. E hoje, por exemplo, o município ajuda de alguma forma a associação? Sim, hoje o recurso principal que nós temos para fazer esse atendimento é através do recurso que a prefeitura manda, né? Vamos dizer que 95% é o recurso que a prefeitura repassa, né? O restante são de doações dos próprios... Então recebe doações também, doações. Doações também, né? Porque assim, o termo de fomento que a gente chama de recurso da prefeitura, ele serve mais para pagar a manutenção diária e os profissionais. Se a gente precisar construir uma sala nova, adquirir, por exemplo, um ar-condicionado, alguma coisa assim, já é mais complexo.
Então, geralmente, não vem recurso da prefeitura para isso. Aí a gente não tem como, precisa das doações, precisa fazer os eventos, por isso que a gente está sempre fazendo aí feijoada, X entreveiro, sempre Cara, vendendo. aqui tem muita, como é que é? Muita empresa grande, as fazendas aí, que pode, né, ajudar bastante isso aí. Né? Estamos abertos para proposta. Quem você conhecer. Se quiser vender os times estão vendendo, os Nanny Hands, né? Já vendeu o Nanny Hands da empresa, a gente vende também. Rapaz, porque assim, o prédio é o quê? O aluguel do prédio é grande lá? O aluguel é caro lá? O aluguel lá é 4.500 já com a energia inclusa, né? Que tem o sistema solar. Mas é um prédio grande, um terreno lá, acho que é 20 por 60. É grande. A margem da vida aí já não patrocina esse trem. Não, estou te falando, assim, pra eles é fichinha. Tem 6 salas, né? São 6 salas lá que tem para atendimento. São quantas crianças são atendidas lá? Você falou 150? Não? Ah, não. Cadastradas, né? Cadastradas, né? E aí em atendimento ABA tem 65, né? Era Ah, tá. 50. Você falou do ABA aí agora, eu queria que você falasse mais sobre o ABA, que tem gente que não conhece, eu minhas coisas muito pouco. O que é o ABA? Então, quando, né, a gente vai falar sobre suporte, intervenção, né, tratamento, né, para autismo, como que a gente percorre um caminho para escolher? Digamos assim, eu tenho um filho, recebi diagnóstico de autismo, né? O que eu te aconselharia a fazer, né? Busca o que a ciência fala, o que as evidências científicas trazem, o que é mais ideal. É como se fosse um medicamento, né? Sim. O medicamento ele passa por todas as aprovações, as pesquisas para ir para o mercado, né? Então, teoricamente, a gente deveria consumir em terapia só o que está validado, só o que a ciência fala que está certo, né? E dentre as práticas, né, mais orientadas, destinadas para pessoas com autismo, né? São listadas várias práticas, são 28 práticas. Dessas 28, 24 tem análise do comportamento aplicada, que é o ABA. Né? Então, é a maior evidência científica para a intervenção no autismo. Né? Por isso, hoje, né, tem todo esse movimento sobre a intervenção ABA, por isso que, né, os planos de saúde são obrigados a pagar, Sim. por isso que, né, mas é importante só esclarecer que ainda não é uma profissão regulamentada no Brasil. Por isso que é tão difícil a gente incluir nas práticas do SUS e o plano de saúde, é toda essa briga, né, eles encontram brechas para não pagar, enfim, né, é toda uma discussão. Mas é uma prática baseada em evidência, ponto. Né? Como que ela ajuda a pessoa, como que ela dá suporte para o desenvolvimento, né? Ela vai atuar nos prejuízos. Então, por isso que a criança não tem diagnóstico de autismo, mas ela tem um prejuízo, né? Um prejuízo, seja comportamentos que a gente chama de interferentes, que são aqueles comportamentos, né, de se colocar em risco, né? Crises comportamentais, né? Ela tem uma dificuldade né, de concentração, ela tem uma dificuldade de socialização, que é o cerne do autismo, né? Que é a dificuldade de habilidades sociais, que é a questão ali de socializar, né, brincar, enfim, de viver a infância. Né? Muita gente discute muito isso. Por que você coloca uma criança em intervenção intensiva por 20 horas? Deixa ela brincar, deixa ela ser criança, né? Mas então, ela ainda não consegue fazer isso de uma maneira, né, que vai trazer benefícios para a saúde dela. Então, a gente vai, né, ir trabalhando isso para que ela consiga aproveitar mais a infância dela. É nesse sentido. Então, a análise do comportamento é uma ciência que é aplicada na vida. Então, ela pode atuar. Eu vou ensinar autonomia, né, que é uma das principais questões que a gente bate na associação, né? O que mais o pai quer? Que o filho seja autônomo, né? Então, como que a gente vai trabalhar a autonomia? Desde pequeno, né? Tirou a fralda, joga no lixo, né? Põe o prato na mesa, né? Mais pra frente ele começa a preparar o próprio lanche, lavar a louça, arrumar o guarda-roupa, forrar a cama, se limpar, né? Que é a questão do autocuidado, né? Adolescente, consegue perceber que precisa cortar o cabelo, por exemplo, né? Enfim, autocuidado, né? Tem adulto que não consegue perceber a hora de fazer a barba, né? Tem que gravar toques, né? Sim. Então, a gente vai trabalhando essas áreas, né? Habilidades sociais, né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, a capacidade de se regular, que a gente chama de regulação emocional, que é se conter quando, né, tem uma coisa ali atravessada, né? Tá relacionada a habilidades sociais, porque se eu não consigo ter um diálogo fluido, esperar o outro falar para eu falar, ou quando eu ficar nervoso, segurar porque na hora de falar, né, eu prejudico as minhas habilidades sociais. Tem outras áreas também, áreas acadêmicas, né, comportamento de sala de aula, é uma ciência da aprendizagem, então trabalha muito junto com a educação,
Por isso que a gente vê alguns pais comemorando bastante quando vê uma evoluçãozinha assim. Evoluçãozinha não, uma evolução muito, né, aplicada. Porque assim, a gente vê, eu vi esse dia um vídeo que um pai lá ficou chorando, cara, porque o filho dele respondeu verbalmente ele. O cara ele nunca fez isso. Ele respondeu. Então é tratar em cima disso aí, então ela vai nos prejuízos. E ela vai se organizar de acordo com a necessidade do cliente ou do grupo específico. Então, por exemplo, como que a gente pensou, né, discutiu com a diretoria da AMPAS para prestar o serviço na AMPAS? Vamos entender o que eles precisam. Então, a gente fez um levantamento para entender o que aquela população precisava. A gente entendeu que esse serviço vai dar para ser assim, em contexto de grupo, focado nas habilidades. Então, tem grupos que vão trabalhar habilidades sociais. Por exemplo, adolescentes, né? Que precisam trabalhar a conversação para além do seu hiperfoco. Porque o adolescente, ele vai lá, gosta muito de Segunda Guerra Mundial. É legal você escutar a primeira vez, mas você escutar 20 vezes a mesma coisa, não é, né? E aí? E aí ele não consegue fazer amigo, porque lá vem o Murilo que só fala aquele assunto, né? Então, porque eles trabalham, por exemplo, eles estão desenvolvendo RPG. Aí eles vão jogando interesse e eles vão trabalhando, porque não sei se vocês conhecem RPG, mas é de interpretação, né? Então, imagina, o mestre muda lá, imagina que a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Como é que você chega para a entrevista de emprego? Eles esperam o que de você? Surgiu um desafio agora e tal. Então você vai trabalhando ali de acordo com os interesses dele, mas você vai trazendo situações do cotidiano para ir trabalhando com eles, né? Os pequenos, né? Estão trabalhando o brincar social ali, né? Estar ali, por quê? Porque lá na creche eles brigam por causa do brinquedo. Então a gente vai trabalhar a mediação de conflito ali, que é uma habilidade. Esse grupo vai trabalhar mais questões acadêmicas. Então eles vão trabalhando de acordo por demanda, por faixa etária, por frentes, né? De acordo com a programação também. A faixa etária que você falou aí agora tem adolescentes, tem bastante adolescente? Tem um grupo muito bom de adolescentes. Daí é dividido certinho para cada profissional? Porque daí... Não, eu acho os adolescentes aqui incríveis. Eles são incríveis. Eles aderem muita coisa que a gente propõe. E são os adolescentes que os pais não têm em casa. Gente, quando os pais contam as coisas que eles falam, mas não é o mesmo. Não é. Porque eles conseguem, muitos ali conseguem perceber as dificuldades deles, né? Vêm com muitos traumas, já viveram coisas muito difíceis. E os pais também são capacitados? Sim, eles se interagem. Interagir também para aprender, né? Porque senão Foi o critério quando nós criamos a associação Escolhemos o Abas. Nós vamos atender as crianças, mas as crianças vão ter continuidade de tratamento se os pais estiverem participando dos treinamentos. Aí geralmente vai a mãe. Vai a mãe, Vai o pai. Pai até vai, mas é menos. Filha de mãe, né? A gente Culturalmente. comenta assim, lá é 1 hora, que a Carla, mas a equipe dela vai lá e faz uma intervenção. Aquela criança vai para casa, às vezes fica 5, 6 horas. Se tudo que ela tentou trabalhar lá, a família fizer diferente, vai ficar 1 contra 6 horas, né? Então o pai e a mãe tem que entender que certas coisas ele não pode reforçar na criança, né? Por exemplo, eu estava falando do ABA, né? O que eu vejo muito bom no ABA é que ele também é uma porta para as outras profissionais da saúde. Dependendo da criança, se ele não tiver ser trabalhado ali, ele não consegue, por exemplo, a fome não consegue fazer uma intervenção. Porque um dos grandes problemas do autismo é que ele não consegue enxergar como nós, seres humanos são pessoas como ele. É como se fossem objetos, né? Sim. Eu preciso de você só para você pegar isso aqui para mim, mais nada. Pronto. Então o ABA começa a levar a interação de pouco a pouco, conseguir entender. É como que você põe uma criança para ter, por exemplo, uma fome, se ele nem olha para aquela pessoa. Então, como que ele vai observar o que ela está querendo passar? Como que ele vai para a escola se ele não está preocupado com a professora, com os outros colegas? Está preocupado com o mundo dele. Né? Então ele vai abrir a porta. E aí a família que é importante, porque a família dele tem que entender, que tem que puxar ele, para trazer ele para as interações, né? O grande problema das telas que tem hoje, porque se você fizer isso... É um desafio, né? Essas telas também? Sem dúvidas. Mas o que a análise do comportamento entende? A gente trabalha com seus interesses. A gente só vai estruturar isso. Então, por exemplo, se a criança gosta bastante de vídeos, né, e é o jeito que eu vou conseguir ganhá-la, a gente vai fazendo trocas. Você vai fazer 5 minutos de vídeo e 1 minuto dessa atividade. Depois você volta para os seus 5 minutos. Depois eu vou reduzindo o vídeo e eu vou aumentando meu tempo. Então, eu tive que desenvolver minha cabeça, de que eu estava cortando o cabelo da criança lá, e eu cortava uma mecha e escondia a tesoura, né?
Ele olhava pra mim e ficava olhando pra ele assim, eu começava a brincar com ele. E eu vi que ele queria um macaquinho que tava lá, eu peguei o macaco pra ele. Só que ele ficava brincando, que é porque ele ficava inquieto, ele pegava o macaco de volta e eu tentava falar pra ele que se eu devolvia pra ele, ele ficasse quieto. E ele ficava aquela troca. Mas foi umas 2 horas pra cortar o cabelo desse menino, demorou bastante, né? Mas deu certo. E a mãe dele falou, foi o único lugar que ela foi que deu certo. Os outros lugares ele entrou, já queria sair de dentro, chorava, esperneava, ele nem sentou na cadeira. Às vezes tem alguns barulhos também, né? Barulho do secador. Do secador. E da maquininha também, foi por isso que eu tesoura. Seu trabalho. Muitos cortam na água, ali no chuveiro, porque daí e aí não tem o barulho da máquina, é uma coisa que eles gostam bastante, que é a água, né? Tem uns que não suporta tanto o barulho que usa abafador, né? Isso, é uma estratégia para você conseguir reduzir os ruídos do ambiente. Eles têm hipersensibilidade, né? Então, tipo, o som para nós incomoda um pouco, mas para eles incomoda muito mais, como se tivesse insuportável. O cortar o cabelo mesmo, o meu era o contato com o cabelo. Você passava a mão no cabelo desde criança e não gostava. Pois é, aí eu acho que você vai cortar o cabelo, você vai ter que pôr a mão. Não, e outra coisa, é isso mesmo, eu não consegui colocar a mão lá. E daí ele quando cortava, os pelos que caíam em cima dele assim, já ficava agoniado. Você tinha que cortar e já você acabou de cortar. Você acabou na hora assim. E você acabou fazendo barulho. Se quiser contratar lá, tá? Exatamente. Não, dá como aplicador de água. Eu comecei a seguir um cara aqui e falei, cara, ele é muito fera. Eu acho que eu sei quem que é, um barbeiro também. Ele é muito fera. Mas assim, demora, mas assim, tem uma equipe lá com ele, né? O cara fica mas ele se especializou nisso. Não, sim, eu fiquei pensando, interessado. O pessoal vai de longe atrás. Não, a mulher se emocionou, cara. Falei, ninguém nunca cortou o cabelo dele. Assim, cabelo enorme, ele cortou o cabelo dele lá. A mãe se emocionou, todo mundo se emocionou. Fiquei assistindo aquilo e falei, cara, que top, hein? Porque você já é para além de cortar o cabelo, né? Tem uma relevância, já né? Já é muito valoroso isso. Muito bom, cara. Então, é uma equipe lá de quantas pessoas pra dar conta de tudo isso aí? Então, na verdade são grupos, né? Hoje... Ai, meu Deus. Você me pegou agora. Eu não sei Tem um quantas terapeuta, pessoas estão lá. tem um terapeuta. Não, Tem como que é organizada a equipe? Né? A gente tem o ABA, ele tem uma estrutura de prestação de serviço, né? A gente tem os nossos órgãos que orientam a nossa prestação de serviço, associações e, enfim, a gente tem a nossa organização no Brasil já. E a orientação, de modo geral, funciona com um supervisor, que é um profissional que tem mestrado, doutorado em análise do comportamento, que é quem pensa toda a estratégia, toda a intervenção, né? Por que tem que ser um mestre, doutor, uma pessoa com experiência e com formação específica, né, ou pelo menos ali, né, na linha disso, né? Porque é uma pessoa que vai buscar o que tem de mais evidência, o que tem de mais adequado para aquilo. Ele programa a intervenção. E aí, junto com eles, tem os coordenadores. O coordenador é aquele profissional. Ele não é esse coordenador comum que a gente sabe que é coordenador de local, né? Não é isso. É um coordenador que ele vai coordenar aquela demanda. Então, por exemplo, eu tenho bastante habilidades com adolescentes, né? Com treino de habilidades sociais. Então, eu vou pensar como que funciona a intervenção para aquele grupo. E aí, junto comigo, eu tenho os técnicos, né? Que são profissionais de nível médio que fazem a aplicação do programa. Os programas, eles são descritos e a pessoa só vai lá e aplica, né? E aí eles passam por reuniões, formações e treinamentos. Então, a equipe, ela funciona desse jeito, né? Essa equipe de supervisor coordenador, ela é nossa, de Cuiabá, né? E os aplicadores, as meninas aplicadoras que estão ali, os técnicos comportamentais que a gente chama, são daqui mesmo e estão ali diariamente. Elas são em torno de 8, né? Agora estão em 8. Agora é 8 horas? Como é que é? Não, elas são uma carga horária diária de 6 horas. 6. Na verdade, elas fazem 3 de manhã e 3 à tarde. Conforme a a aplicação. São muito específicos para a demanda ali. E é todo um processo, né? Então, nós estamos lá entrando no 4º mês de aplicação, então teve ali pelo menos ali uns 3 meses, que foi algo muito simples, que a gente chama de ambientalização. Por exemplo, para a gente chegar aqui, né, chega um pouco mais cedo, eu não estou no SPEC, vocês ainda ficam assim, tipo, conhecer o lugar, tal, se habitualizando, fica mais à vontade. Isso na criança leva um tempo, porque às vezes ele não quer ir, então leva um tempo ir lá, que é basicamente brincar, interagir, para que a criança se acostume e goste de ir ali. Porque se ela falar que não vai, perdeu o tratamento, como que a gente vai fazer que ela fique ali, né?
Então levou-se um tempo para ambientalizar, para ela se sentir à vontade, se sentir seguro, confiar nos profissionais que estão lá no ambiente, para depois começar essa parte que é a intervenção mesmo, porque vai se ali solicitar para ela fazer alguma coisa, talvez ela não queira. Então se ela tem uma resistência ao lugar, ela não vai querer. Então tem que conciliar, porque também uma criança tem que ser tudo lúdico, brincadeiras, mas ao mesmo tempo tem coisas que tem que redirecionar os comportamentos. A gente, eu acho que todo ser humano é assim, eu sou assim, eu gosto de chegar mais cedo no lugar, já para conhecer logo, minha cabeça vai que acontecer alguma coisa, eu já sei o que é. Só que as pessoas, elas têm um péssimo hábito de achar que uma criança pode fazer tudo. E aí, o que acontece? Elas acham que não, tem que perder mano, essa criança perdeu tempo e tal, né? E tem que fazer a qualquer custo, né? E aí, quando você faz isso, o que acontece? A criança tem crise, a criança não adere, não quer ir. Isso que acontece, porque a gente tem aquela péssima ideia que criança a gente tem que colocar tudo goela abaixo, né? Sim, sim. E a gente, porque com adulto a gente não faz isso, por que com criança a gente faz? Né? Com adulto você não chega pegando, com criança você faz isso, né? Então a gente precisa muito lembrar de saber que é um indivíduo de direitos. A gente precisa respeitá-lo e trabalhar adequadamente com ele, né? Então a gente tem um conceito que a gente chama de assentimento. Você não vai fazer o que a criança não quer, né? Não é que a gente está falando de... Que daí as pessoas, mas então a criança vai fazer o que ela quer. E tá, né? A gente... Que nós somos educados assim, né? Sim, que criança não tem voz, não tem, né? Criança não pode escolher, né? E aí, quando a gente vai entendendo e aprendendo como é diferente quando a criança escolhe, né? Você vai mudando. E isso é ciência, né? Quando a gente traz isso. Então, quando a gente traz essa proposta inicialmente parece que assusta, né? Não, a criança vai só brincar, agora sim ela vai só brincar porque ela tem gostado aqui. Porque quem é que faz coisa com quem não gosta? Né? Como é que ela vai aceitar um desafio de quem ela não gosta? Ela não vai. Eu não vou. Às vezes, uma vez que eu tinha um cliente lá em Cuiabá, que eu falei pro professor assim, que era um embate, era uma briga, era todo dia, tinha treta naquela escola. Aí eu falei pra ela, você não consegue saber o que ele sabe? Aí ela falou assim, não. Eu falei, então a gente não teve nem a oportunidade de conhecer ele ainda. A gente nem sabe o que ele sabe, porque a gente só fica em embate com ele. Vamos baixar a guarda, vamos conquistá-lo, vamos entender o tempo, vamos aos poucos ir trazendo as demandas, conquistar a confiança e aí a gente avalia ele. Então o processo da nossa intervenção também funciona assim. A gente, né, conquista a criança, a gente chama de pairing, né, que é o emparelhamento. Quando a gente faz esse emparelhamento, o matching, né, o famoso match, a gente, né, eles gostam as crianças amam ambas. Pode perguntar pra qualquer criança parar ali, elas amam. Que ótimo, porque elas não gostam de ir em tantos lugares, né? Elas têm aversão a tantos lugares, porque elas já receberam tantas situações nos lugares, né? Ali não tem que ser mais um lugar que elas não vão gostar de ir. Sim, é por isso que quando o diagnóstico é mais tarde, se começar a frequentar um lugar desse aí, como é que faz? Né? Já tá. Já sofreram muito. Sofreram muito já. Exatamente. E os adolescentes que chegam muito conscientes dos déficits deles, assim. A maioria, assim, é muito consciente e trazem relatos, inclusive, sensíveis do que já viveram, sabe, nos ambientes, assim. E coisas assim que, adaptações simples, conhecimento básico poderia ter mudado. Falar a verdade, eu acho que a pessoa que trabalha numa cabeça, a gente aprende muito, né? A gente muda muito como pessoa, não muda? Sim. Muda muito, a gente pensa, nem Luiz diz, mas a gente acaba mudando totalmente a nossa cabeça. Por isso que ele falou da importância dos pais, né? Porque, tipo assim, pra tentar identificar um pouco esse que a criança precisa. Todo dia como um filho ali tem que saber. E tá relacionado também ao pai, eu costumo dizer que é uma prática de autocompaixão, né? Do pai, exercitar isso com ele, porque a família se cobra muito, né? Porque daí se cobra porque eu não tô fazendo adequado, eu não tô, né? Ou em alguma coisa eu errei que meu filho tem autismo, enfim, tem inúmeras coisas que passam pela cabeça da família, né? E aí se cobra por não dar conta de lidar com aquele menino, e aí pedir ajuda dos outros, né? Então, entram muitas coisas nessa situação. E aí, a partir do momento que ele encontra um espaço que pessoas vivem situações semelhantes a deles, e que ali ele tem acolhimento sem julgamento, né? É um espaço muito importante. Assim, os grupos de pais são incríveis, assim, nesse sentido de
partilharem experiência, de se ajudarem, de encontrar caminhos de possibilidades, às vezes elas trazem coisas, né? Eles trazem coisas assim que vivenciaram, também aconteceu comigo, e eu fiz assim, ou enfim, né? É um espaço muito importante, a gente sempre conversa que eu acho bem importante, porque essa comunidade se fortalece e vai alcançar o que os filhos delas precisam, fortes. E uma coisa que acho que não tem como evitar é as crises agressivas, não tem? Como que alguém deve se comportar numa situação dessa? Porque assim, eu não sabia fazer nada. Porque tem muitos que são agressivos ainda, não tem? Então, aí a gente é uma situação, né? Pessoas neurodivergentes, elas têm muito mais chance de ter crises comportamentais por conta das questões da rigidez cognitiva, né? Que é, por exemplo, ele é como assim, ele tem um hábito de fazer tudo sempre do mesmo jeito. Sei lá, um ritual de cortar o cabelo, escovar os dentes, algum ritual ali. E alguma coisa saiu fora do que ele está acostumado. É como se o cérebro dele não entendesse aquilo, ele desse um bug, sabe? E aí, naquele momento, ele não sabe como agir. E existe uma dificuldade de comunicação também no autismo. Então, ele não consegue dizer que ele está incomodado. E isso pode propiciar. Se eu não souber, né, redirecionar aquele momento rapidamente, pode acontecer uma crise ali naquele momento. O que seria o ideal, né? O que eu sempre oriento, né, é não segurar, não ficar, né, ali, mais no sentido de proteger para esperar a crise passar. Mas eu vou... Não, você vai proteger, você vai tirar o que machuca de perto, de repente, se ele estiver socando, você põe uma almofada ali só para, né, proteger ele, estiver jogando a cabeça da parede, você põe a mão. A gente quer te segurar, né? Fica fazendo força. Pode ser pior. Porque, por exemplo, se tem uma pessoa que tem uma sensibilidade tátil, se você segurar, intensifica cada vez mais. Então, o que a gente precisa muito é conseguir popularizar as informações sobre isso, principalmente, né? A gente sempre fala de que precisa polícia saber, precisa SAMU saber, precisa segurança saber, precisa posto de saúde, escola, todo mundo precisa saber, né? E principalmente o que não deve fazer. Porque senão a gente vai potencializar e saber identificar também, né? Por exemplo, você pegar um adolescente não verbal que tá andando na rua, né? De repente ele saiu, fugiu de casa ali, já aconteceu, né? De clientes nossos saírem e, enfim, hoje a gente já tem um esquema de localizar, mas... E aí o policial faz uma abordagem. E aí? Ele não escuta. Ele não vai ouvir. Tá sem identificação, né? Ele não vai ouvir. E aí? Como é que vai ser? O policial vai conseguir identificar e às vezes se a até pessoa a autista? resposta, né? Que dependendo, o autismo é muito literal. Então, se perguntar assim, o autismo, às vezes, pra onde você está indo, ele pode responder para onde eu quero ir. E isso pode se sentir como uma ofensa pro policial. Se eu abusar, você tá respondendo. Não, às vezes é coisa literal. Você perguntou, eu tô respondendo. Vou falar a verdade, se você nem responder já é uma ofensa, viu? Ou às vezes ele vai lá chamar e a pessoa sai correndo. Exatamente. Então, é importante a gente popularizar a informação sobre isso e saber, por exemplo, já aconteceu, não aqui em São Paulo, de um cliente nosso, ele tá na escola, tem uma crise, a escola não sabe lidar e chamar a polícia. Nossa. E aí... Então, e aí foi toda uma discussão ali. E um dos questionamentos que eu trouxe para ele, você chamou a polícia por quê? Porque ele é autista? Ele vai entender que ser autista é crime? Porque você chamou a polícia porque ele é autista? Né? Porque ele tem uma crise? E a polícia também não ia saber? A polícia também não. E a polícia tem que saber chegar e falar assim, isso aqui não é meu. Tchau. Vou embora. Né? Então, precisa-se trazer muitas informações sobre isso. Mas a orientação principal é oferecer algum tipo de conforto ali, sem ser invasivo, para poder esperar passar. Passa. É difícil, mas passa. E isso, a crise, é importante colocar, porque até para a família é uma pressão. Tá aqui, eu, a Deise, a Lia, a cara que convive diariamente. Primeira coisa que os familiares vão falar é o quê? A criança está em crise manha. Birra. Tem muito Falta de pulso do pai e da mãe. E você pegar a uma sociedade criança... mesmo condena, né? Muito. O pai não... Nossa, se é filho meu, já ataca, já é desse jeito. Tem vídeos até de vereadores na internet falando isso, que se tratar autismo é com pancada, é com bater, que as crianças estão assim porque é falta de bater. Agora, isso já é, de certa forma, um absurdo para uma criança normal, né? Que existe os abusos. Imagina que uma criança que não entende, não tem comunicação, ele vai conseguir interpretar aquilo.
Eu já vi isso acontecer com crianças que às vezes tá num laudo que a mãe acabou batendo e a criança simplesmente começou a dar risada, porque ela não entende o que é aquela linguagem, entendeu? E acaba que ela sofre, ela doeu, mas ela fica rindo, porque a resposta para ela é totalmente diferente, ela não consegue interpretar como uma luta. Então, acaba criando até um trauma depois, às vezes até a criança fica mais agressiva, porque ela aprende que se tudo que eu não quero bate para resolver, então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou bater em todo mundo quando eu quero alguma coisa, se não estou fazendo do meu jeito. Então, vira um ciclo. É importante ter isso. Tem uma orientação que eu faço para os pais, assim, muito simples, e parece meio estranha, mas quem vivencia sabe. Tem briga que a gente não compra. Então, se você está num ambiente que você sabe que se você fizer alguma coisa ou negar, vai dar ruim, dá. Porque se você arrumar uma treta, é pior. Vai ser pior. Vai ser pior, vai ser ruim, vai entrar num descontrole ali que você não vai conseguir fazer nada. A gente sempre explica que assim, quando a pessoa ela entra né, numa crise comportamental, numa crise do autismo, acontece a gente chama de escalonamento comportamental e um rebaixamento cognitivo. Então aquela pessoa, ela já não pensa mais, ela não está mais pensando, não está raciocinando. Então não adianta você falar, negociar, orar, cantar, não adianta nada. Né? Já está em crise, é esperar passar. Né? Então, não adianta você ensinar, porque toda vez que eu fizer, não vai acontecer, enfim, né? Ir lá pressionar. Não adianta, porque ela não vai aprender. O momento de ensinar é quando a pessoa está em comportamento estável, quando ela está bem, aí você ensina. Se ela já está acelerada, que a gente chama que é nesse processo aí de pré-crise, você não vai ensinar mais nada, você vai só desacelerar ela. Então, entrega o que ela quer, justamente para você não comprar a briga, que tem briga que a gente não compra. Uma coisa importante, que é antecipar. Então, meu menino demorou pra gente entender isso. Por exemplo, não pode dar celular. Ele gosta muito, todos os dois, mas a gente segura o máximo. Mas, por exemplo, eu tô num lugar público, fui chamado, eu tenho que levar ele. Então eu sei que lá vai ter som, vai ter estímulo luminoso, vai ter muitas pessoas. Isso tudo vai criando uma tensão nele. Se eu chegar lá e deixar entrar em crise, eu não vou conseguir ficar lá. Então, às vezes, é melhor negociar com a pessoa. Você vai ficar com o celular aqui, porque é uma forma que ele vai se acalmar naquele minuto, mas não pode virar também uma coisa do dia a dia. Toda hora você vai entregar porque é a forma dele ser lá. Não. Mas a maternidade, né, atípica, ela lida com muito julgamento, né? Então o pai, né, ele se julga muito, né, por tô dando celular, né? Esses dias, né, uma mãe tava conversando comigo, ela falou assim, porque daí essa 1 hora eu deixo ele na TV. Aí tá. Aí pra mim foi uma informação e eu continuei. Ela falou assim, mas você não vai falar nada? Falei, era pra me falar? Eu falei, era pra me falar? Aí ela falou assim, mas eu fico super culpada de deixar ele 1 hora na TV. Uma vez na semana, 1 hora. Aí eu falei assim, mas culpada por quê? É porque ela ia fazer uma atividade física, uma coisa assim, né? Aí eu falei, preocupada porque você está se cuidando, né? Aí ela, porque, né? E assim, toda uma questão, né? Meu Deus, eu tô dando celular pro meu filho e alguém tá olhando e tá vendo, nossa, eu sou um péssimo pai, estou dando celular pro meu filho no local público, né? Se culpa muito, né? A gente, né, se culpa, a família, de certa forma, se culpa muito, né? Porque é muito julgamento, é muita coisa em cima, né? Manter o equilíbrio. É o que você vai ver, tipo assim, às vezes na rua mesmo, a criança tá num ataque, aí a sociedade, nossa, você é filho meu, mas já dava ataque, já mandava assim, direto. Isso aí é com taque, você fala de taque. Dias atrás teve uma família que falou de um local que ele estava aqui em Sapezal, um local público que tem um playground, e aí o dono do local do estabelecimento trouxe a criança para ela. E ela falou assim, bem emocionada sobre a situação, né? Ela falou assim, trouxe pra ela e falou assim pra ela, eu trouxe seu filho porque, né, não dá pra ele ficar lá, porque ele pode machucar alguém ou ser machucado. Né? Nem tinha acontecido nada. Né? Como não tinha uma pessoa qualificada ali para estar naquele ambiente, ele preferiu retirar o direito da criança de brincar. Porque trouxe justificativo que ele pode se machucar. Né? Então, diariamente. Na escola é o mais comum de você escutar. Vem Escola. buscar, mas traga meia hora depois e vem buscar 1 hora antes. Por que você vai fazer isso? Pô, uma criança que está no ambiente escolar, você está lá porque ele quer que ele conviva, né? Sim. De todas as etapas. Do recreio, do final da aula, da interação. Não é pela segurança dele, para ele não se machucar. Mas não, vamos então conversar sobre o que aconteceu, que ele se colocou em risco. Não é porque se vier a acontecer, é melhor que
Aí você começa a perceber que não é, é porque Não é. quer que tire Sim, antes sim, mesmo, porque... Ou às vezes é por receio de que aconteceu alguma coisa e os pais entrarem no processo, eles falam como se o pai e a mãe não tivessem entendimento Sim, sim. do que pode acontecer com o filho, né, de estar lá. E o pessoal ainda leva muito a questão de que o autismo é uma doença, né? Queria que Sim. você explicasse melhor, porque daí tem muita gente que acha que é uma doença. É que assim, a questão de saúde mental, de modo geral, historicamente, né, a gente negligencia muito e, né, porque traz como doença, né? A gente pega a história lá dos hospitais psiquiátricos, né, como eles tratavam as pessoas, né? Então trouxe esse estigma, né? E até essa própria segregação escolar veio disso, né? De como eram entendidos os transtornos mentais, né? E o autismo é uma condição, né, do neurodesenvolvimento. É um cérebro que se desenvolveu de uma maneira diferente, né? Ele processa estímulos de forma diferente, ele age, né, na questão... O cérebro do autismo é essa dificuldade social, né? A questão social, comunicação social, habilidades sociais, regulação emocional, né? Uma das questões principais ali que você percebe no autismo está muito relacionada a isso, né? Não tem autista que não tem dificuldade social, em algum nível. Todos os níveis dele. Em algum nível. Por exemplo, se eu pensar em um autista nível 1 de suporte, que antigamente o pessoal chamava de Asperger, né? Que é autismo leve, né? A maioria, né, é muito intensa dificuldade emocional, né, social, né? É um dos principais prejuízos, a dificuldade, né? Eu tenho clientes que têm superdotação das habilidades e zero regulação emocional, né? Não consegue brincar por 30 minutos ali em paralelo, enfim. Né? Então, a gente precisa trazer essa informação de que é uma condição. Não tem cura, você tem cura, né? Então, o autismo não tem, né? Porque não é uma doença, né? Não tem cura porque não é uma doença. Então, a gente está falando de uma condição. E a gente precisa popularizar mais informações sobre isso, porque as pessoas elas precisam não tratar mais com tanto estigma, né? Como se fosse algo estranho ali, né? Evita. Evita que os filhos brincam porque é agressivo, né? Se pensou muito sobre isso, né? Que todo autista é agressivo, né? Ele, em algum grau, ele pode ter uma dificuldade social, ele pode reagir de uma forma diferente, né? Mas não quer dizer que sempre ele vai agir dessa forma. Como o Giovanni trouxe, né? Nós precisamos, de modo geral, trabalhar com prevenção. Né? Então, eu não vou prevenir uma crise só com a pessoa autista. Tem crianças que não têm autismo e têm crises. Sim. Né? Por alguma condição que, de repente, ele pode estar vivendo familiar. Sua esposa tem, você sabe o que você vai fazer que vai deixar ela brava. Você já previne, não é? Que ela perde o controle, né? Sim. Evita. Exatamente, você vai evitar aquilo ali. Né? Então, hoje, né? O dado do censo, eu até te mandei, o dado do censo de 2022, a gente está falando de uma estimativa, porque foram dados coletados por amostra, né? Então não quer dizer que esse dado ele é um dado fidedigno. Então, assim, ele foi, né, coletadas essas informações de 2022, como que era o censo, né? Não sei se todo mundo respondeu, mas, por exemplo, na minha casa foi assim. O síndico falou, gente, o cara do censo está lá embaixo, desce quem quiser, né? Então, quem queria colaborar com a pesquisa descia, né? Poucas pessoas desceram, né? Aí eu desci e aí eles perguntavam, né? Tem uma pessoa autista na sua casa, né? Sim ou não? Né? Então, era basicamente só essa informação que perguntavam, né? Em 2022, se você pensar, nós estamos em 2026, né? Já tem 4 anos de informação. Quantas crianças já receberam o diagnóstico depois disso? Né? E 1,2, né, milhões de pessoas, né, no Brasil. E aí, se você olha aí, né, o maior número está em crianças até 8 anos, né? Porque era o maior diagnóstico. Se você pensar os mais de 40 anos aí, ó a quantidade de diagnóstico. Nossa, tipo uma 311. Exatamente. E, gente, ó, subdiagnóstico, né, subnotificação, e diagnóstico tardio ou diagnóstico que não chegou. Eu acho que isso aqui é muito mais, na verdade. Muito mais. Se você pensar numa sala de aula que tem 30 alunos e tem 5 autistas. Então tem as pessoas que têm o espectro, mas ele nem pensar também. Não quer o diagnóstico. Você tocou um ponto que é até difícil para a família. A palavra que se usa é vivenciar o luto. Porque a gente fala muito da perda da pessoa, só morre. Mas a ideia aqui do luto é você desconstruir a imagem.
Quando você ali recebe a notícia, né? Todo pai passa isso. Se já... A esposa tá grávida, você já cria um imaginário, tipo, eu vou ter um filho, ele vai casar, vou ter netos, ele vai fazer uma faculdade, ele vai querer trabalhar, você começa a ver aquilo. Aí quando você recebe lá, é uma mudança de realidade. Sim. Você fala assim, e agora? Você acha, talvez, dependendo de como o grau que ele receber, talvez ele não vai casar, porque ele não tem interação humana, não vai querer ali. Ou talvez vai. Né? Porque se ele fosse, se ele escolher não casar na vida. Não, pode ser uma, assim, entendi. Assim, que uma mudança. É uma opção. Assim como outras. Então, leva aquele tempo de se readaptar, de criar essa imagem nova. Né? Tipo, não, agora eu tenho uma outra realidade, né? Eu tenho que trabalhar. Isso muitas não superam. Alguns superam, até, né? Eu falo de experiência, tipo, quando recebi, então, primeiro foi aquele choque, né? E agora? Nossa, e agora? Como que vai ser? A realidade, né? De tratamento, de tudo que tem que ser levado. Mas aí depois aquilo você acaba ressignificando. Fala assim, bom, se tá aqui comigo, né? É porque tem capacidade de conseguir resolver isso, né? Então você vai atrás e alguns ali, como você pega na AMPAS, que tem muitos que estão ali, porque vivenciar essa fase sabe o quanto é difícil para os pais. Então acaba ressignificando aquilo como querer ajudar outros, né? De querer estar lá. Então, eu também posso perguntar? Pode. Como eu recebi o segundo diagnóstico? Então, o segundo diagnóstico, por incrível que pareça, foi mais tranquilo, porque você já passou pelo primeiro. Você viu que tem tratamento, que teve evolução. O meu mais velho, ele até os 4 anos, ele não falava. Não falava. E a interação que ele tinha era pegar a minha mão e levar o que ele queria. Então, ele pegava a minha mão e trazia até no copo, porque eu disse, ele quer água. Isso era a interação que ele tinha. Então, quando chegou-se lá com 6, 7 anos, foi quando eu estava com o primeiro filho, você já tinha uma noção de quanto foi a terapia, quanto que contribuiu, quanto que evoluiu, vai se acostumando. Então, você já acaba assim, quando recebe, você fala assim, bom, o primeiro eu consegui vivenciar, né, e trouxe frutos. Então, você já acaba sendo mais tranquilo, por mim, pelo menos. Mas então, é difícil, né? Porque cada filho é uma expectativa, né? E aí é muito isso, né, de que eu não tenho filho, tá, gente? Mas quando você tem filho, de modo geral, né, que os pais partilham, é que cria-se uma expectativa, né? De vai casar, não vai fazer tal faculdade, vai morar fora, enfim. Milhão vai fazer coisas que eu não consegui fazer, né? Enfim, né? E aí, quando recebe um diagnóstico, né? Você sabe muito pouco disso, e aí você tem que ressignificar esses planos. Sim. Né? E a gente, talvez, né, daqui a um tempo, a gente ressignificando toda essa questão da expectativa do filho, porque o filho pode não ter nenhum transtorno e não alcançar nenhuma das metas que você programou para ele, que são suas metas, não dele, né? Na verdade, todo pai acaba fazendo isso. Todo pai programa e é inerente do ser humano criar expectativas, até porque você vai planejando, eu vou pôr no inglês, porque eu acho que ele vai fazer intercâmbio. Eu vou, né, iniciar ele numa religião, porque ele vai, né, fazer isso. Eu vou colocar no futebol, porque vai ser um Neymar, enfim. É uma questão de conscientização. Você, como que faz? Não tem como. Para todo mundo ter que entender sobre isso. Porque as pessoas agem diferente. A população não tem como. Porque como assim, que a população vai escola, identificar, vai saber, né? É muito difícil. Saber agir, respeitar. Porque a população, assim, a maioria é leiga nisso, né? Tipo, como que eu identifico a pessoa? E saber Você nunca viu Eu acho que a gente está construindo uma nova estrutura de sociedade, né? No sentido de que um passo importante é a educação inclusiva. Porque hoje, né, as crianças que estão na creche, elas já convivem com as crianças, né, que têm alguma neurodivergência, né? Então, elas já sabem que essas crianças existem. A minha filha chega em casa, minha filha tem 5 anos. Papai, tem um coleguinha lá que ele é autista. Você brinca com ele sim, mas ele não brinca muito, ele fica só quietinho lá. Exatamente. Olha, na idade dela, dele que era autismo, nem sabia, né? Eram segregados. A recordação que eu tive, né? Eu vou fazer 40 anos. A recordação que eu tive, que eu acho que lá pela 4ª série tinha um menino que tinha uma deficiência física na minha sala, só. Eu não tenho lembrança de ter colegas, né? Possivelmente podia ter alguém neurodivergente ali que não tinha. Eu começo a lembrar dos colegas, eu começo, né, a lembrar de algumas coisas ali. Mas não tinha diagnóstico, não era falado sobre isso, né? Não se falava sobre isso, muito menos tinha adaptações para ele ali, para ele conseguir
acompanhar, alguns ficaram pelo caminho, possivelmente, né? E, enfim, e eu acho que esse fato do autista ocupar a sociedade, ocupar todos os lugares, ter corrida que vai ter autista participando, eles estarem na escola, eles participarem das atividades, é assim um passo extremamente importante, porque eles têm que ocupar o lugar deles, porque a sociedade precisa enxergar eles, né? Você, por exemplo, sua filha, é aniversário dela, lembra de contar aquele amiguinho, né? Enfim, incluir, participar, e aí a gente saber que cada um tem a batalha que a gente não conhece. Então, empatia, gente, nesse sentido de trazer, pensar que cada um tem seu problema, cada um tem empatia. Eu não vou dar conta de criar o filho dos outros, então essa eu não me palavra, meto. empatia, tem que haver empatia. A questão do pai, igual ele, que ele é pai, né, de crianças assim, se tivesse uma forma dos pais, tipo, como se fosse uma escola, tipo, você vai ter um filho, um exemplo, minha esposa está grávida, você vai ter um filho, você faz plano, igual ele falou, vai casar, tá, mas parece que seu filho, você sabe o que é uma criança autista, você já foi atrás, já, então acho que teria que ter isso, tipo, você vai ter um filho, mas pode ser que ele venha com isso, você está preparada? Antes, né? Antes de. Da hora, quando começar a crescer, você já saber. Com ele tem 2, né? Então você já sabe, tipo, se comporta assim, pode ser. Vou procurar um especialista para saber. Então acho que teria que ter isso. Você vê, os eu pais, trabalho né? na área da saúde e quando o meu mais velho, Theo, recebeu o laudo, o que eu recebi de feedback do neurologista foi porque ele ficou na UTI. Muito tempo teve convulsão. Isso era o motivo do autismo dele. Então, quando a gente foi optar em ter o segundo, a gente já pensou, bom, então não é algo genético, né? Foi por conta. Então, se esse não for para a UTI, não vai ter problema. E daí veio com o autismo também. Daí, no segundo, nós fomos descobrir. Então eu acho que é uma questão genética, não é? Então, porque no caso, se tivesse o terceiro. Se tivesse uma informação melhor, né, desse profissional, falar assim, vamos avaliar, porque geralmente, grande parte desses casos é ligada à questão genética. Então, se você optar pelo segundo filho, você tem que entender que isso pode vir a acontecer e tal. No caso também, se tivesse for terceiro também viria também, teria essa possibilidade? Sim, é genético. Então, quando passou essa informação ao meio, ele devia saber. Então, assim, só que, tipo, isso que nós estamos falando 8 anos atrás. Eu tava ainda caminhando, né? E as pesquisas, elas... 8 não, 11 anos atrás, né? O Theo tem 11. Sim, o Theo com 10 anos por aí. Da mesma forma, 10 anos atrás. Da mesma forma, tem uns pais que ignoram qualquer sinal que o filho dá, né? Que pode ser que tá sendo autista ali, tipo, não, é assim mesmo, não. E por isso, pais assim, mas cara, tem muito, mas diferente. aí entra numa questão psicológica muito da negação. Isso. Né? Muitos pais, o processo da negação é isso. Não é birra, não, sabe? É mais um processo pessoal que às vezes a criança sofre por conta da negligência, desse processo psicológico que às vezes demora. O que eu mais encontro quando eu vou fazer palestras em escola, né? O professor, e quando o pai não aceita, né? E aí faz o quê? E aí eu sou muito clara, né, com relação a isso, o que a legislação fala, né? Que o pai, ele tem compromisso e obrigação com aquele filho. Se esse pai não vai atrás, é uma negligência. Negligência, você vai fazer o quê? Denúncia. Então, tem os órgãos de proteção do direito da criança. É simples, você vai lá, orienta, não fez? Pronto, ele vai se resolver com a justiça. Não tem? Porque a gente está falando de um menor que está sob, né, cuidado daquela pessoa. Então, ele é responsável por aquela criança. E aquela criança está sendo negligenciada. Por quê? Porque se a gente pensar em oportunidade de desenvolvimento, principalmente ali na primeira infância, que até os 5 anos, que a gente fala da janela maior de neuroplasticidade, né? Isso é uma questão de definição para a vida daquela criança. Né? Então, por exemplo, a intervenção precoce, ela vem para dar esse suporte ali na primeira infância. E isso pode ser decisivo na vida da criança. Então, a gente sabe que crianças que receberem intervenção precoce, elas alcançam índices muito mais altos do que as crianças que não receberam. Aí lá na frente eles se arrependem, né? Nossa, eu devia ter feito assim. Exatamente. Isso é mais difícil de tratar agora. Acaba que no meio, as pessoas, os parentes que percebem que a criança tem essa característica, pedem para conversar. Não conversa lá, você que já trabalha e tal. E a primeira coisa que eu falo é, esquece rótulo, laudo, é uma dificuldade. Trabalha, tipo, ele tá com quantos anos? Tá com 4 e não fala?
tem profissionais que podem ajudar nisso. Ah, não desfraudou ainda, está com 6, 7 anos ainda, está no processo, já era para estar. Então, tem um processo, tem pessoas na área da saúde que trabalham isso. Se você não quiser aceitar lá, tudo bem, mas se tem uma dificuldade, você tem que trabalhar com o teu filho, tem profissional para isso. Já é um caminho, que ele começa a ir, começa a conhecer, começa a ver, alguns até depois falam, aquela ideia foi boa, tipo, comecei a levar na terapia do ar, na fono, fui vendo melhora, e daí a pessoa acaba daí se ambientalizando, com o tempo aceitando. Porque a ideia é essa, né? Você tem uma dificuldade, o que você vai fazer com isso? Vai negligenciar? Você é pai, não pode, sabe? Não pode. E a gente tava com a ideia de que conversar 1 hora. Já passou de 1 hora. Já foi mais de 1 hora. A gente nem começou a conversar. Se a gente esqueceu alguma coisa? Se tiver alguma parte importante que quer falar, já. Que foi bem esclarecido. Eu acho que a questão da deficiência intelectual, que muitas pessoas acreditam que autista ou é aquele nível 1 de suporte, ou aquela dificuldade cognitiva. Ou good doctor, Todos né? são gênios, good doctor. Sim. E às Isso é a vezes romantização. a criança ela tem realmente uma deficiência intelectual severa, muitas das vezes, né? Às vezes tem uma síndrome acoplada ali e ela precisa de uma intervenção. E os marcos de desenvolvimento também é importante, porque ali desde, eu digo pelo meu, porque eu tive a primeira, a Louise, ela tem 10 anos, e aí veio o Levi, então eu notei desde o primeiro mês, bem novinho ele, não olhava nos olhos, a amamentação foi diferente, o primeiro sorriso, então esses marcos de desenvolvimento, os pais também precisam ficar de olho, levar nas terapias, né, que tem ali a fono, às vezes o laudo, que nem ele disse, o laudo não é o importante é você levar a criança para ter um desenvolvimento. Sim. O Levi não começou com um laudo, ele começou sem laudo, ele foi atendido ali no centro de reabilitação, porque ele não andava, ele não atingiu os marcos, né, ele não sentou, não engatinhou. Então, assim, antes mesmo do laudo, ele teve as intervenções, e isso foi primordial para ele. Hoje ele anda, ele já corre, tem algumas dificuldades motoras ainda, mas eu acho que no geral é isso. Assim. O doutor Jones já falou dessa questão da criança não olhar nos olhos, né? Tá mamando ali, tá olhando pro outro lado. Eu acho que um ponto importante. O ideal é olhar nos olhos da mãe. Né? Isso, acho que um ponto importante é acompanhar a caderneta de vacina, né? Porque a caderneta tem os marcos lá e ficar atento a esse processo, porque realmente tem atraso, eu preciso estimular, né? Eu preciso intervir independente de receber um laudo ou não, né? E tem um outro dado, que é um dado bem importante, que hoje em dia se fala menos, né? Que não necessariamente a pessoa com autismo tem atraso. Então, às vezes ele pode ser que ela não vai ter atraso no desenvolvimento, mas ela é uma pessoa autista. Sim. Né? Porque ela vai ter outros prejuízos. Então é bem importante ficar atento aos prejuízos, né? E aí, mas eu acho que assim, é importante trazer essa ideia, essa concepção, essa informação sobre a questão das características do QI da pessoa autista, que tem essa ideia, né? Se romantizou muito o autismo com essa ideia que super gênios, né? Que todos são muito inteligentes, neurocirurgião, e a gente sabe que é uma pequena... que é uma pequena parcela da população que tem altas habilidades, né? E inclusive estão subnotificadas, porque muitos pais preferem só nomear como altas habilidades e não autistas, né? Por conta de fugir do rótulo. Até porque eles têm um prejuízo em alguma outra, né? Às vezes que a gente pensa assim, é gênio, por exemplo, vou falar do meu menino. Hoje mesmo ele virou para mim e falou assim, pai, o que você acha da teoria dos tubarões existir? Acredita na teoria dos tubarões existir antes mesmo das árvores? Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, onde que eu vou? Aí eu fui lá na internet, fui procurar e vi que era verdade, que existe isso mesmo. Onde que ele foi ver isso, não sei onde ele buscou, mas ele tá ali, é o hiperfoco, ele pesquisa. Mas se eu pergunto para ele assim, você foi na aula hoje, o que você fez? Eu tenho que aguardar ali 40 minutos para ele conseguir elaborar, lembrar e elencar como que ele vai conseguir me explicar o que ele fez na escola. E às vezes com uma criança é automático. Como foi na escola? Eu fui no intervalo, eu brinquei, fui na sala. A dificuldade dele é essa, tipo, uma história, lembrar o que aconteceu. Ele fica ali parado um tempo, tem que ter paciência, para ele conseguir elencar e lembrar. Mas se você perguntar para ele mesmo a importância que eu estava falando do PEI, que quando ele entrou na pré-escola ele já lia. Então,
Como que você põe uma criança na sala de aula ensinando A, E, ou U, que ele vai ficar ali assim, se sentindo à vontade e motivado? Não, a gente vai fazer assim, ó, dá um texto para ele ler, porque ele já lê. Não adianta você ficar fazendo babê bobo por ele, que ele aprendeu isso sozinho. Por isso que o transtorno leva também espectro. Espectro, justamente por conta disso aí. disso, de que cada um, as pessoas são únicas, né? Sim, são Então, cada autista é um autista. Quando ele falou, ele perguntou como é que foi a aula hoje. Para você, a resposta dele que era importante. Para ele, não. Para ele não é importante, Não, não. é difícil para ele elencar como que ele vai te explicar isso. Às vezes, o meu até às vezes ele usa história, ele gosta de alguns jogos de videogame, essas coisas. Então, às vezes ele conta o que aconteceu lá através de um jogo, porque para ele é mais fácil. Sim, sim. E aí é muito importante a gente trazer essa informação de que é um espectro e cada autista precisa, né, do suporte adequado, porque enquanto políticas públicas a gente tem que pensar também sobre isso, de que a maioria, né, tem algum nível de deficiência intelectual. Isso é muito claro. A maioria tem algum nível, né, de deficiência intelectual. Então eu preciso pensar em políticas públicas que alcance esse grupo, né? Escola especializada, moradia assistida a longo prazo, porque esses pais, e aí, se eles partirem, como é que vai ficar? Quem que vai cuidar? É o grande medo do pai. Né? Então, assim, a maior questão, pergunta que a gente, né, faz para os pais, né? Qual que é a sua maior preocupação? Eu quero que meu filho tenha autonomia. Eu já pensei nisso aí, já fica como né? Se eu partir, se ele vai dar conta de comer? Né? A gente já viu casos de pessoas, né, vários casos, né, nacionais de mães que morreram, né? E o filho ficou dias convivendo com o corpo da mãe ali, não conseguia se alimentar, não conseguia pedir ajuda, não conseguia. Sim. Por quê? Porque não tinha autonomia, né? Então a gente vê casos e aí precisa urgente falar-se disso. E principalmente saúde mental dos cuidadores, né? É insalubre a vida de muitas famílias que convivem com crise. Vocês já viram aí pessoas amarradas enfim, com cadeado, com correntes, né? Porque não sabem mais o que fazer, não tem nenhum tipo de assistência e não tem nenhum tipo de suporte. Então a gente precisa urgentemente, né? A gente já viu vários casos de mãe, né, que cuida do filho sozinha, que já matou o filho e se matou. Né? Então, assim, é um caso urgente falar-se de saúde mental dessas famílias. Então, a associação, ela vem para, né, dar esse suporte, assim, de mínimo de dignidade. Eu sempre falo isso, de dignidade para as pessoas, para as famílias e principalmente para a dignidade para alcançar essas crianças, porque elas já foram muito negligenciadas em muitos ambientes. Acho que são duas fases que a gente sempre luta e tenta conscientizar. Um é o capacitismo, né? De que não dá conta, que não pode estar na escola normal, que não pode estar em lugar público porque ele tem uma dificuldade, então acaba criando uma exclusão. E o outro lado é essa romantização, de achar que toda criança autista tem superdotação, que é gênio, que é alguma coisa. Não, e como ela falou, são poucos, não é assim, né? Tem mães que sofrem, tem mães que não saem de casa porque sabe que o filho vai desregular, então falta aquele suporte. E daí se põe uma romantização, tipo, não, mas teu filho é um gênio, que não está acontecendo, tem inteligência, tá? Alguns casos pode acontecer, mas existe uma grande massa aí que não consegue, não tem aprendizado, não consegue desenvolver e é um sofrimento. Então, esses dois extremos, tanto o que não pode, não consegue, quanto essa romantização de que é maravilhoso e tal. Ter um filho é maravilhoso? Lógico, é maravilhoso. Ter um filho, quanto que mudou a vida de cada um ter um filho, né? Ter um filho com uma dificuldade trouxe conhecimento, aprendizado trouxe, mas também traz muita dificuldade, muita luta e precisa do aporte. Uma família, se ela não tiver o aporte de toda a sociedade, aí fica muito difícil conseguir. Isso é a luta da AMPAS é essa, que é a sociedade conseguir enxergar, entender que todos são fatores, né? Até na própria Constituição fala, né, que a saúde é dever do Estado, também da sociedade. Mas um exime o outro. A sociedade tem que auxiliar, né, e assim como também o poder público também tem que trazer algumas formas de auxiliar. E aproveitando aí, já fala onde que fica o AMPAS, como é que funciona, quem puder ajudar. Como é que faz para ajudar? Qual que é o endereço? Precisando de... É Jaú? Vem de Jaú, não? Não. É não?
Precisando divulgar alguma coisa, quiser, a feijoada tá vendendo alguma coisa, manda pra gente. Muito bem lembrado. Tem Rua do dois- Cará, É caralho? já vi. 1359 SK. Peixe. Foi rápido. Foi rápido, vocês vão cortar, né? Tem que saber o endereço. Muito mal. E a parte da doação, por exemplo, se a pessoa quiser ajudar, como que faz? Tem que O que recebe? Ele recebe só Isso, lá dinheiro? Como é que é? na instituição temos lá, né, a diretora que fica lá, a Maria, ela fica ali no período de atendimento, então é só procurar ela, que tanto questão se quiser fazer doamento de dinheiro, doamento de produtos, né? Nós temos até avisar, que é uma das situações que a gente tem muita dificuldade, que essas instituições, quando atendem o público em geral, não pode receber alimentos prontos, né? Então, por exemplo, Tá. às vezes é uma dificuldade, a pessoa faz uma feijoada no domingo, sobrou, não leva lá para ambas, para as crianças ou para pai. Sim. E a gente não pode, porque é uma questão de saúde pública, mas assim, qualquer tipo de alimento que esteja ali a ser preparado ainda, né, Sim, embalagem original, pode ser aceito, produtos, e no mais esse auxílio aí nesses eventos, né? Nós até vamos ter agora dia 28, né, de fevereiro. Então, se a gente Feijoada divulgar, você no manda pra Lucas. gente que a gente possa. Já. Divulgar pro celular. Como tem Senhor Diabo, a gente recebe doação de brinquedos pedagógicos para poder fazer o processo da terapia, da estimulação, materiais de escolares, por exemplo, canetinha, lápis de cor, resma de papel, tudo isso é utilizado ali no dia a dia das terapias, massinha, slime, que mais tem? Bola, enfim, bolha de sabão, isso é coisa que a gente usa diariamente ali e pode fazer doação, né? Eu queria agradecer vocês por estar aqui. Deixar o espaço aberto, né, Cícero? Sim, com Pra gente certeza. conversar mais, outra oportunidade. Dizer que foi muito proveitoso, né? Eu sempre falo pro Cícero que sempre que tem um podcast é um conhecimento a mais. A gente adquire, a gente Bastante. pega muita coisa nova, é muito importante. E desde já, agradeço novamente, agradeço você. Agradecer vocês aí pelo convite, pelo espaço que foi fornecido aqui, a todos que assistiram, e falar que a Ampa está de porta aberta. Quem quiser lá conhecer nosso serviço, pode passar lá. Siga-nos no Instagram, sempre estamos publicando lá os trabalhos sendo desenvolvidos, algum conhecimento. Podem procurar lá e aqueles que tiverem alguma dúvida, querem conhecer mais, às vezes a família que acabou de receber a notícia ou tem suspeita, quiserem ir lá para conversar, tem a equipe lá que faz esse acolhimento inicial, para tirar dúvida, assim como outros parentes, às vezes o avô, o tio, alguém que tem esse conhecimento, como você falou mesmo, às vezes alguém do comércio mesmo, não, trabalha que nem você trabalha com uma parte de cortar cabelo, queria entender um pouco mais, a Ampas esse ponto de apoio, está aberta a todos lá que queiram procurar. Fechou. Fala, você. É isso. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho, agradecer mais uma vez a Ampas pela oportunidade de estar trazendo, né, a análise do comportamento dos contextos diferentes, né, e importantes, né, relevantes, e podem contar comigo para outros encontros.